Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Então, sejam todos muito bem-vindos a esse encontro. É um prazer ter vocês aqui e vamos lá. Primeira coisa que eu queria conversar com vocês hoje é isso. Por que a gente começou a falar disso? E hoje a gente vai falar do método de escuta integrativa na conquista dos sonhos. E por que eu resolvi falar desse tema? Gente, nada é de graça. Eu resolvi falar disso porque ficou cada vez mais comum as pessoas chegarem para mim e falarem que elas estão insatisfeitas, que elas estão frustradas com a vida que elas estão levando, que elas não sabem como ir correr atrás das coisas que elas querem, mas que elas estão sempre adiando. E às vezes elas têm tudo, têm um trabalho bom, têm uma coisa legal para elas fazerem, mas elas simplesmente procrastinam, não sabem como mudar. Então elas vão acumulando insatisfações, frustrações, dificuldades, procrastinações. E aí, quando isso começa a ficar muito pesado no cotidiano delas, elas começam a pensar, meu Deus, o que fazer para fazer isso? Então, eu resolvi conversar sobre isso com vocês. Como que a gente faz para lutar e para ir atrás dos nossos sonhos? E eu vou chamar a atenção para duas coisas inicialmente. A primeira é uma frase que eu sempre repito, quem já fez curso comigo, seja agora, seja lá no passado, eu sempre falo do que está escrito lá no oráculo de Delfos, muito antes de Cristo, naquele templo de Apolo. Conheça-te a ti mesmo e conhecerás todo o universo e os deuses, porque se o que procuras não achares primeiro dentro de ti, não acharás em lugar nenhum. Se isso ele falava lá atrás, o Augusto Cury, que é esse psiquiatra famoso, escritor, que tem livro publicado no mundo todo hoje, mais de 70 países, segundo ele mesmo, ele escreve isso de uma outra maneira. Ele fala assim, olha, aquele que não tem coragem de olhar para dentro de si mesmo, nunca corrigirá a rota da sua própria história. Ou seja, é uma versão moderna do que estava escrito lá atrás no oráculo de Delfos. Então hoje a gente vai falar disso, de o que a gente pode fazer para conquistar nossos próprios sonhos. E a oportunidade de um método que a gente vai usar é da escuta integrativa, sim. É aquele método que a gente tem uma visão ampliada da pessoa, que é focada nela, na vida que ela leva, nas conquistas, na forma que ela se relaciona, muito mais do que no sintoma que ela possa ter. Ou seja, nosso objetivo aqui é que a pessoa tenha uma vida muito mais plena, muito mais realizada, muito mais saudável. Então vamos lá, vamos para as dicas para conquistar o próprio sonho. A primeira delas é alinhar seus sonhos aos seus valores. Vocês já imaginaram? Quando a gente tem um sonho, é aquilo que motiva, que dá gana, que incentiva a gente a fazer as coisas. Então o sonho, ele revitaliza a energia, ele nos impulsiona, ele nos manda para frente. Essa é a energia do sonho, que é muito diferente, muito do desejo. O desejo é aquele que pode sucumbir na primeira pedrinha do caminho, ou ele pode mudar na primeira sedução externa. Ou seja, eu estou sonhando de fato, aquilo tem a ver com a minha alma, com o que eu vim fazer aqui, com os valores que eu tenho. Então, olha só, já de cara nessa primeira dica, tem um exercício para vocês fazerem que pode ajudar a identificar isso. Escreva no papel do que vocês gostam, quais são os seus hobbies, quais são as coisas que vocês gostariam de conquistar, o que vocês querem fazer. Porque quando o sonho tem a ver com o nosso valor, aquilo flui, aquilo é magnético,
aquilo a gente transborda. Agora, quando ele não está ligado, ele não está alinhado ao nosso valor, a gente vai precisar sempre de um estímulo externo, de uma moeda de troca, de uma recompensa, ou de uma recompensa que pode ser de qualquer nível, material. Por que tantas pessoas ficam em empregos que não são tão bons, no sentido de darem satisfação, que elas arrastam aquilo porque aquilo as sustenta, mas não dá prazer? É disso que a gente está falando aqui. É diferente quando você está motivado por um sonho. Por quê? Porque o olho brilha. Você vai saber que a sua alma passa naquele lugar. E aí eu vou dar uma dica também. Uma segunda dica ainda nessa primeiro nível. Sabe qual é? Quando a gente está falando de algo que nosso olho brilha, que o nosso coração esquenta e transborda, o Bach já falava lá atrás, e aí de terapia floral a gente pode falar com mais liberdade, porque não é medicamento, que quando algo tem a ver com a nossa alma e a gente vai transbordar, o Wild Oat é a essência. Mas às vezes a gente está tão distraído no cotidiano que a gente não consegue escutar essa vozinha interior que diz, olha, vai por aqui, não vai por ali não. E essa dupla, Cerato com Wild Oat, faz essa descoberta fluir. Então, olha só, para alinhar nosso sonho com o nosso valor, a gente tem que voltar a escuta para dentro e alinhar com a nossa vocação. E a gente pode treinar isso fazendo uma série de escritas dos interesses, dos gostos, das habilidades, dos talentos, e vai vendo ali aonde você vai fluindo, aonde você vai ficando mais confortável. E a gente vai para o segundo passo que eu quero chamar a atenção aqui, que é a responsabilidade pela vida que a gente leva. E a responsabilidade aqui é no sentido de habilidade para responder. Responder a quê? A vida. Desde que a gente nasce, a gente cria coisas, a gente manifesta coisas. A gente aprende a andar, a gente aprende a falar, a gente canta. Mas a gente não é cantor profissional. Para ser cantor profissional, a gente precisa de uma habilidade a mais, de um talento a mais, de uma dedicação a mais. Então veja, quando a gente assume a responsabilidade pela nossa vida, pelo momento que a gente está vivendo, pelas coisas que a gente quer fazer, a gente se apropria, a gente se empodera da nossa vida. Isso não tem preço. É a partir desse momento em que eu me aproprio da minha vida e que eu falei, olha, é isso sim, é que eu tenho condições de redirecionar meu caminho. Enquanto eu deixo a vida me levar, vida leva eu. Quando a gente deixa a vida levar, se ela está voando num céu azul de brigadeiro na direção do que a gente quer, tá ótimo, é o melhor dos mundos. Mas na maior parte das vezes, gente, não é assim. A gente tem desafios, a gente precisa se apropriar das coisas e a gente precisa redirecionar o caminho. Então, olha só, é preciso ter resiliência, é preciso parar de procrastinar. Para correr atrás do sonho, a gente precisa beber, cair e levantar. Sabe como é que é? Olha só, não deu certo hoje, amanhã eu tento de novo, amanhã eu tento de novo. Com o aprendizado cotidiano é que a gente é capaz de redirecionar a vida e seguir adiante. E isso é muito importante. E, novamente, eu vou pedir a ajuda do nosso Bach, nosso velho amigo, porque é o que a gente pode falar aqui. E aí ele usa a essência para a gente não procrastinar, sem dúvida nenhuma, é Hornbeam. É a essência que vai dar a gente esse dinamismo para a gente correr atrás do que a gente quer. E Gentian, para a gente ter resiliência e não desistir na primeira pedra do caminho.